Olá, boa tarde. Meu nome é Giovanni Richter Tardivo. Eu sou aluno do quarto ano A da Faculdade ACE FGG. E dentro do curso de Direito, nós temos a disciplina de Direito Civil 3, que é ministrada pela professora Maria Ângela, que nos traz diversas informações e as quais são avaliadas, e essa é uma das avaliações cobradas pela professora Maria Ângela, que de antemão já agradeço a adaptação para as minhas necessidades. Essa avaliação consistia na análise de um acórdão, e o qual nós estaremos trazendo informações de número abaixo. Esse acórdão ele foi proferido pelo Tribunal de Justiça no ano de 2014, e ele trata da função, né, das garantias da propriedade, da função social da terra e da uso capião. Todas matérias de grande relevância para o curso de civil e para a vida do acadêmico do direito após sua formação, em especial aqueles que seguiram no ramo civil. Esse acordo ele se inicia então numa ação na primeira instância da cidade de Rio do Sul, onde o senhor Ricardo S., vamos abreviar o sobrenome, não é necessário, depois a gente pode trazer informações mais completas caso a professora necessite. Ele solicita a reintegração de uma posse de uma propriedade localizada na mesma cidade de Rio do Sul, com tamanho de 1912 metros quadrados. Esse terreno estava sendo utilizado pelo senhor Aquilino, que é réu na ação, e para utilização pela sua família, né? Ele ali reside, ocupa essa propriedade, o qual ele considera que essa propriedade estava abandonada, pertenceu anteriormente à empresa ferroviária federal, e ali buscava a sua posse através da uso capião. Quando o senhor Ricardo, tendo a documentação, a matrícula do terreno e os seus devidos registros, solicita então ao judiciário, caiu na segunda vara civil da cidade de Rio do Sul, a integração da posse e a cobrança de aluguéis e danos materiais provenientes dessa utilização indevida, assim considerada por ele, dessa propriedade. A primeira instância analisa procedente o pedido do autor e lhe dá a posse da propriedade, reintegra a posse, sendo não cobrado os aluguéis anteriores à abertura da ação. E então, dessa forma, o senhor Aquilino e sua família teriam que sair da propriedade. Não satisfeito, ele entra com uma apelação, recurso de apelação na segunda instância, no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o qual analisa seus pedidos, analisa as características pelo senhor Aquilino trazida, as quais busca o uso capião, e que nesse momento não conseguem ser comprovados, os quais nós vamos explicar de uma forma melhor a seguir, por quê, e não reforma então a decisão, a sentença de primeira instância, mantendo então ela à disposição para a reintegração da posse do senhor Ricardo, o autor da ação de primeira instância. Então a gente precisa entender, primeiramente, que a Constituição ela nos garante a propriedade, No seu artigo 5º, inciso 22, a Constituição fala sobre a garantia da propriedade, fala também em artigos posteriores, até no 186 da própria Constituição, sobre a função social da propriedade, que é muito importante. Nós não podemos simplesmente utilizar a propriedade porque para qualquer uso, Então a garantia de propriedade ela é relativa. Existem situações que a própria lei nos traz onde a gente pode perder essa propriedade, e uma delas é o uso capião, é o que acontece nesta situação. O senhor Aquilino, que ali residia com sua família, ele solicita que procura demonstrar, no caso,
alguns critérios que caracterizam o uso capião. Entendendo, né, pelo que a professora também nos ensinou esse ano, que a uso capião ela tem algumas características gerais e algumas características específicas. Então eu busquei primeiramente entender de qual uso capião se tratava essa solicitação do réu. A uso capião extraordinário eu acredito que não seja, porque o réu alega estar ali há 5 anos nessa propriedade e a uso capião ordinária ela tem 15 anos para que seja solicitada. A ordinária também não, porque tem uma característica da utilização de boa-fé do registro, mas que por um eventual vício não foi possível naquele momento consolidar a posse. Então, acredito que tenha sido a solicitação de da uso capião de forma especial ou constitucional urbana. Mas como a terra, inicialmente, a propriedade ela já tem 1.912 metros quadrados, já demonstra uma característica específica não encontrada, porque teríamos que ter no máximo 500 metros quadrados. Depois eu também, analisando esse acordo, procurei entender se os demais requisitos gerais da uso capião estavam ali encontrados, né, para que se houvesse algum argumento jurídico para consolidar essa uso capião. Então, nós temos a utilização, o animus dominis, que até acredito que haja, né? Ele, quando o senhor Aquilino, quando entrou na propriedade, ele tinha ânimos de dono, ele, entendendo ali que ali aquela propriedade estava abandonada, ele entrou com ânimos de dono. A utilização mansa e pacífica do bem, da propriedade, ela ocorreu, mas como a gente vê através do próprio processo, houve uma quebra dessa utilização mansa e pacífica pelo real proprietário. E, por último, a utilização continuada, né, de 5 anos pelo menos para essa uso capião urbano, o qual não conseguiu ser comprovado pelo réu e que também acredito ter sido decisiva para não aprovação da uso capião, tanto pela primeira como pela segunda instância. Dessa forma, acredito ter, né, atingido os objetivos da atividade e me coloco à disposição da professora Maria Ângela para maiores esclarecimentos e também agradeço a possibilidade de acessibilidade dessa atividade. Pausa do vídeo. Obturador.